Olá pessoal, bom dia! Alunos do Colégio Santa Cecília. Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui por conta da máscara, tá? Já fiz um teste aqui e me parece que a voz está dando para escutar. Nosso segundo experimento do segundo bimestre diz respeito a propriedades coligativas das soluções. Portanto, nós continuamos estudando soluções. Um estudo que teve início no segundo bimestre, isso, começando o terceiro. Inclusive, essa é a nossa última aula sobre estudo das soluções, tá? Então, essa aula vai servir para trabalhar os conceitos de pressão de vapor e temperatura de ebulição e um líquido. O que vai ser feito aqui? Nós temos uma chapa, ela já está ligada há algum tempo, né? Portanto já está aquecida. Previamente já colocamos, pode pegar o primeiro aqui da água, Juliana, vou mostrar para eles. Aqui no balão de fundo chato, nós colocamos 25 ml de água, tá? Eu vou colocar na chapa, todos ao mesmo tempo, né? Pode passar o segundo para mim. São 4 líquidos diferentes, tá? Esse aqui é a acetona. A gente vai precisar aqui de um termômetro para medir a temperatura de ebulição de cada líquido. Essa é a intenção, né? Provocar a fervura de cada um dos líquidos que estão em cada um desses balões de fundo chato. Então vamos lá. Água, acetona, o terceiro é o que? Álcool etílico absoluto, né, que nem aquele que você tem em casa. Esse aqui é 99,5% em volume. E o último é o éter. Vou colocar todos em cima da chapa. Então vamos lá, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Água, acetona, álcool e éter. Agora a gente vai ficar de olho aqui, não vai dar para vocês verem na filmagem. Quando começar a borbulhar na superfície do líquido, quando atingir a temperatura de ebulição, a gente vai medir que temperatura é essa, tá? E a gente vai deixar um termômetro para cada líquido para que não contamine na hora de uma medida para outra. Agora não adianta, né? Tem que esperar ferver. Bom, enquanto a gente está nesse aguardo, eu vou explicando os conceitos aqui, né? Como eu disse, o experimento serve para apresentar para vocês os conceitos de pressão de vapor de um líquido e temperatura de ebulição de um líquido. Agora, o que a gente vai cobrar no relatório, a gente deixa para fazer isso durante a aula virtual. A pressão de vapor de um líquido é a pressão, a pressão de vapor de um líquido é a força com que eu ia definir a temperatura de ebulição primeiro. Vou começar com a pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelos vapores desse líquido a uma determinada temperatura. Então, se você muda a temperatura, a relação é, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor de um líquido. Agora aqui, o que a gente está querendo? Medir a temperatura de ebulição de um líquido. E a temperatura de ebulição de um líquido, ela depende da pressão de vapor desse líquido. Então, voltando à pressão de vapor. Líquidos diferentes têm pressões de vapores diferentes. Ou seja, pressões exercidas por esses vapores são diferentes dependendo da temperatura em que ele está. Então, por exemplo, se a gente deixa os 4 frascos abertos aqui, sem aquecer, os líquidos vão evaporando em velocidades diferentes. A quantidade de líquido vai diminuindo, só que ela não é a mesma, essa perda não é a mesma para cada líquido. Vai depender do tipo de líquido. Aí nós estaríamos relacionando a pressão de vapor em um determinado ambiente, uma determinada pressão, uma determinada temperatura do ambiente. Agora, o que a gente está fazendo aqui é a busca pela temperatura de ebulição de um líquido. Depende da pressão no ambiente. Então,
a temperatura de ebulição para cada líquido aqui vai ser diferente. Isso tem relação com a pressão de vapor que cada líquido apresenta. Tá? Tem que tomar cuidado com o éter, que é aquele que mais rapidamente aqui vai atingir a temperatura de ebulição. É um momento de aguardo aqui, tá? Eu vou pegar o aqui para cá. Eu vou preferir ficar com isso aqui, pessoal, porque a minha máscara não está muito justa, está soltando muito do rosto, estão vendo que eu estou arrumando toda hora. Qual que é o éter aí? Deixa eu dar uma olhada. Vou subir um pouquinho a temperatura dessa chave. Até porque, ó, tem uma água um pouquinho mais difícil, vai deixar um pouquinho mais alto. A cá tinha garantia que o vidro aguentava aí no calor. Bom, enquanto a gente tem esse aguardo aqui, eu não vou vou deixar vocês parados aí esperando. Vamos aproveitar o tempo para ir explicando o conceito, até porque quando a gente tiver aula virtual, não precisa ficar repetindo. Quando você começa a aquecer um líquido, depois de um tempo, você observa que aparecem bolhas no fundo do recipiente, o que vai acontecer aqui também. No primeiro momento, nos primeiros minutos, isso aí são bolhas de ar. Conforme o tempo vai passando, as bolhas vão aumentando, aí já não são mais bolhas de ar. São bolhas da molécula daquele líquido que já está no estado de vapor, só que está coberto por moléculas do líquido no estado, moléculas daquela substância no estado líquido. Quer dizer, você tem uma película líquida formada por ligação intermolecular, né, entre moléculas do líquido, que estão deixando preso dentro dessas bolhas essa substância no estado de vapor. Conforme você vai aquecendo, essas bolhas vão subindo, porque a pressão de vapor daquela substância dentro da bolha, ela vai aumentando. Essa bolha só vai estourar quando a pressão de vapor da substância dentro da bolha se igualar à pressão atmosférica. Na hora que se igualar à pressão atmosférica, a bolha estoura e aí o vapor do líquido consegue se soltar. Isso vai acontecer na superfície do líquido. As bolhas vão subindo e elas arrebentam na superfície do líquido. Como é que está aí o éter? Esse é o éter. Deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhadinha já. O éter pode colocar. Sem encostar no vidro. Meu pessoal, quando vai medir, você não pode encostar a ponta do termômetro no vidro, porque aí você está pegando a temperatura do vidro, né? A gente tem a temperatura do líquido. Parou de subir? Pode tirar. A medida é feita até a temperatura parar de subir, né? Então eu vou falar aqui porque eu preciso desse dado na hora da nossa aula virtual. Temperatura de ebulição do éter, 35 graus Celsius. Tá? Vou repetir, temperatura de ebulição do éter, 35 graus Celsius. Não, isso aqui pode tirar. Coloca em cima do papel. A gente pode até reaproveitar. Agora o próximo aí vai ser a acetona. A acetona ainda não foi. Vou aproveitar para falar um pouquinho, porque a gente está com tempo, né? Tem esse aguardo aí.
Tem uma matéria no primeiro ano que vocês não tiveram tempo de aprender, mas normalmente ele é dada no primeiro ano, tá? As pressões de vapor dos líquidos não são iguais, são diferentes. Isso é determinante para atingir a temperatura de ebulição. Vamos lá, a pressão aqui dentro do laboratório agora é 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Por que eu estou falando isso? A nossa cidade, ela está ao nível do mar, uma cidade litorânea. Eu estava te falando que você vai aquecendo o líquido e a bolha, são moléculas do líquido ligadas, né? Está na fase líquida, moléculas da substância na fase líquida, fazendo ligação. Esse tipo de ligação é um assunto de primeiro ano. Vamos pegar aqui a água, que é o nosso primeiro, né? As moléculas de água fazem pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio entre uma molécula e outra. A ligação entre oxigênio de uma molécula de água e hidrogênio de outra molécula. A acetona e o éter fazem ligação do tipo dipolo-dipolo. Carbono de uma molécula, oxigênio da outra. É uma interação mais fraca. E essa interação também depende de fatores como a massa molecular da molécula. A interação dipolo-dipolo do éter é um pouco mais fraca do que a da acetona, só que não dá para a gente aprofundar isso agora, porque você teria que ter a matéria completa, né? A gente está aproveitando uma situação para falar um pouco disso. E o outro que é o etanol faz também ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio assim como a água. Só que o álcool, o etanol, ele tem ligações de hidrogênio mais fracas do que a água. Também nesse caso, para você entender, a gente teria que aprofundar a matéria, né? Então a gente tem dois casos aqui de interação de polo-dipolo, em que no caso do éter é mais fraco do que a acetona, e dois casos de interação por ligação de hidrogênio com hidrogênio, que é a água e o etanol. Só que a água é mais forte do que o etanol. Isso aí foi a tampa do éter. Mas ele estava com tampa ou com plástico? O plástico, foi o próprio plástico. Pode deixar assim, se apertar muito. Então, pessoal, por que eu estou falando disso? Porque quanto mais forte for essa interação, mais fraca vai ser a pressão de vapor do líquido numa determinada temperatura. Obviamente, quando você começa a fazer o aquecimento, isso vai ter influência também, porque aqueles líquidos que têm interação mais fraca passam para a fase de vapor de forma mais fácil. Isso significa que você não tem que aquecer tanto quando você vem para cá para atingir a temperatura de ebulição daquele líquido. Você vai ver que o éter é aquele que tem a pressão de vapor maior, consequentemente vai ter a temperatura de ebulição menor. Isso significa que a interação dele é mais fraca de todas aqui. Será que a acetona já não está boa? Essa aqui, né? Conseguiu ver alguma coisa aí? Vê como é que está a temperatura. Isso é em torno de 56, 57, por aí. Sem encostar no vidro, hein? Não pode tirar, já não tem que ficar lá. Eu acho que parou no 56. Isso aí, pode tirar. Ó, fica muito quente aqui, ó. Deixa do teu lado aí. Pelo menos uma das mãos. Aqui, é destra ou canhota? Essa também. Vamos lá, vou falar duas vezes aí porque isso aí tem que ficar registrado. Temperatura de ebulição da acetona, 56 graus Celsius, tá? Então, acetona, temperatura de ebulição, 56 graus Celsius. Só que o próximo vai ser o etanol. Como eu falei para vocês, a água tem interação mais forte, pressão de vapor mais fraca, tem que aquecer mais para a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão do ambiente aqui, que é 1 atm, como eu falei para vocês. Então, vamos aguardar um pouquinho mais. Como é que é? Para baixo do aparelho,
Esse aqui não foi usado ainda também. Não. Vamos ver como é que está a água aqui. A gente coloca um pouco líquido e solta. Se você coloca mais líquido, demora um pouco mais também. Então, estou comentando aqui com a Juliana, né? Talvez tenha sido meio baixo, eles não tenham escutado. Quando a gente coloca muito líquido, quanto mais líquido você colocar, mais tempo demora para atingir a fervura. Como a gente colocou só 25 ml, tem um pouco de dificuldade na hora de colocar o termômetro, de evitar que a ponta dele encoste no vidro. Ele tem que ficar com a mão bem firme. Né? Então o que sobrou aqui é a água e o álcool etílico. Tá? A água é água destilada e o álcool é o álcool, a gente chama de absoluto, né? 99,5% de álcool etílico. Vou aproveitar a oportunidade aqui. Se a gente tivesse uma amostra de água do mar aqui, a temperatura de ebulição da água ela seria mais alta, porque as partículas dos sais presentes na água abaixam a pressão de vapor da água. Só para você imaginar a situação, né? Você vai aumentando a temperatura, essas moléculas vão subindo, né? Elas têm que chegar na superfície. Quando elas chegam na superfície, significa que a pressão de vapor do líquido está começando a se igualar com a pressão atmosférica. Aí na hora que igualar, arrebenta a bolha, e aí o vapor da substância que está preso pelas moléculas dele no estado líquido conseguem se soltar, vaporizar. Essas partículas de sais, quanto mais sais você tiver, mais difícil vai ser acontecer isso, porque os sais dissolvidos criam um obstáculo. Né? Então na água do mar a pressão de vapor ela é mais baixa do que a água destilada. A água mineral também é um pouquinho mais alta do que a água destilada. Né? Será que não fica vermelho? É que ele só fica vermelho quando está esquentando. Quando chegar na temperatura ele está marcando. É legal esse aquecedor, né? Bacana. Primeira vez que estou mexendo com água. Eu tive lá uma vez, uma aula, acho que foi até de Inorgânica? inorgânica. Talvez eu tenha usado também, porque eu já dei aula dessa matéria que eu esqueci, né? Faz tempo. Então, pessoal, só para adiantar aqui, como está demorando um pouquinho, a gente não usa tanto tempo da aula virtual. Quando a gente tiver as 4 temperaturas de ebulição de cada líquido, o que eu pretendo fazer? A pergunta do material usado não pode ser um relatório muito longo. Né? A explicação da parte teórica até acabei conseguindo fazer durante a própria aula de laboratório, a gente não vai precisar fazer isso durante a aula virtual. Aí, além do material usado, eu pretendo fazer aí mais 3 perguntinhas rápidas de responder, né? Então, vou aproveitar para explicar um conceito que eu teria que falar durante a aula virtual. Quando você tem uma temperatura de ebulição maior, ou seja, quanto maior for a temperatura de ebulição do líquido, isso significa o quê? Que você teve que aquecer mais. Isso significa que a pressão de vapor dele estava mais... ela não estava próxima da pressão do ambiente, que é 1 atm. Aqui é o nível do mar, como eu te falei. Você teve que aquecer uma determinada temperatura. Se um outro líquido você aquece uma temperatura, a temperatura de ebulição é menor, significa que a pressão de vapor dele já estava mais próxima da pressão ambiente. Moral da história:
Quanto maior a temperatura de ebulição do líquido, mais baixa a pressão de vapor desse líquido. Obviamente que quanto menor for a temperatura de ebulição do líquido, maior vai ser a pressão de vapor desse líquido. E dá para estabelecer uma alta relação. Quanto menor a temperatura de ebulição, maior a pressão de vapor e maior a facilidade com que aquele líquido se vaporiza. Líquidos que têm temperaturas de ebulição menor significa que tem pressão de vapor maior e, consequentemente, que vaporizam de forma mais fácil. Outra área agora, temperatura de ebulição maior, pressão de vapor menor, vaporização, facilidade com que ele vaporiza, menor também, tá bom? Aproveita esse tempo que eu pretendia falar durante a aula virtual, já estou falando agora aqui na gravação da aula prática. Está demorando pra caramba esses dois, hein? Se fosse com a manta elétrica, eu já tinha terminado. A gente tem aqui algumas possibilidades para fazer o aquecimento, né? A gente tem a manta elétrica aqui no laboratório, eu já teria terminado. O orbico de Bunsen a gente não poderia usar, não por causa da água, porque os vapores da água não são inflamáveis. Numa queima, o que entra em combustão são os vapores da substância. E o éter, a acetona e o álcool etílico, os vapores são altamente inflamáveis. Então, se você estivesse usando o bico de Bunsen, o vapor ele estaria ao redor daquele líquido que você está aquecendo. Ele encontraria chamas e pegaria fogo, tá bom? Poderia se machucar. Então, a gente não pode trabalhar com chama no experimento em que você está trabalhando, fazendo aquecimento de líquidos inflamáveis, né? Vê como é que está o álcool aí. Eu vou ver a água. O álcool é em torno de 79, 80, por aí. A água aqui já deu, temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius, né? Ao nível do mar. A gente esperava isso aí, todos sabem que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Repetindo, se fosse água mineral, teria um leve aumento por conta dos sais, né, dissolvidos nessa água. Se fosse água do mar, maior ainda essa temperatura de ebulição. 78, não desliga a chapa que a gente vai fazer outras experiências. Agora, álcool etílico ou etanol, 78 graus Celsius, tá? Então, etanol, 78 graus Celsius, o resto a gente fala durante a aula virtual dessa experiência aqui. Valeu, pessoal, até a próxima!